Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um agravo interno no TST em sede de decisão monocrática do relator em agravo de instrumento em recurso de revista e vamos dar entrada lá no TST no processo eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. A hipótese aqui é muito comum, essa decisão que julgou monocraticamente o agravo de instrumento em recurso de revista negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de reconhecer a ausência dos pressupostos de admissibilidade ou, no mesmo sentido, de não reconhecer que a parte ela se desincumbiu do ônus de apresentar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Então aqui tem essa peça, esse esqueleto. Você vai acessar a descrição do vídeo e pode fazer o download desse esqueleto. Você pode deixar salvo no seu computador e aqui tem elementos básicos desse agravo interno que considera muito a rotina desse tipo de procedimento. Em geral, o que acontece? Você interpõe o recurso de revista no regional, a presidência nega seguimento. Você tem que fazer um agravo de instrumento em recurso de revista. Sobe para o TST e, em geral, é comum, na maioria dos casos de agravo de instrumento, em que o segmento é negado. Eu mostrei no vídeo que o card aparece aqui em cima, sobre recurso de revista, as estatísticas que nós temos acerca dos recursos. Então, a filtragem é muito grande. O que acontece então nesses casos específicos, decisão monocrática em agravo de instrumento e recurso de revista? O relator ele faz uso da fundamentação per relationem. Então faz uso dessa fundamentação, que significa negar seguimento ao recurso e utilizar como razões de decidir desta decisão monocrática a mesma fundamentação utilizada pela presidência do tribunal. É uma remissão, no seguinte sentido. Olha aqui, recorrente, eu estou negando seguimento ao seu agravo de instrumento em recurso de revista. Eu, relator, ministro do ST. E sabe qual é a fundamentação? É aquela mesma que foi dada lá pela presidência do regional, quando você ingressou com recurso de revista. Então, a minha fundamentação é aquela. Então, você olha lá a fundamentação da minha negativa, que eu estou te dando aqui agora. Então, isso é a técnica da fundamentação per relationem. E é admitida no ordenamento jurídico, no meio jurídico, e isso foi feito pelo STF. O STF decidiu que é possível fundamentação per relationem. E o que acontece? A par das críticas que podemos fazer a esse tipo de técnica de fundamentação, o fato é que ela acontece e você tem aqui nesse vídeo uma dica de como você pode fazer um agravo interno. Eu já coloquei aqui o endereçamento, você vai mudar o nome aqui do relator, o número da turma, o número do processo. Esse textinho também está bem modelar, nome do recorrente. E eu me refiro aqui ao 265 do regimento interno do TST, que fala do agravo interno, cujo prazo é de 8 dias úteis. Eu não coloco aquele tópico tempestividade, eu não gosto disso em nenhuma das minhas peças, porque é um pressuposto recursal objetivo, é o prazo. E isso deve ser contado corretamente. E eu não fico perdendo tempo com isso. Então, o que eu faço? Eu coloco nos meus recursos a referência à tempestividade. Então, eu venho aqui, nome da parte, devidamente qualificado nos autos do processo sem epígrafe, que lhe move, tal, vem respeitosa e tempestivamente a presença de Vossa Excelência. Então, é uma obrigação dos funcionários da Justiça checarem essa tempestividade. A minha obrigação é interpor um recurso dentro do prazo, então não perco tempo com isso. Mas se você acha que é importante fazer, você faça. Esse modelo aqui não tem. Outra coisa importante, eu fiz essa referência aqui, ó, no final, diversos da transcendência da matéria. Por quê? No agravo de instrumento em recurso de revista, se a presidência do tribunal
negou seguimento ao seu recurso de revista, você interpõe um agravo de instrumento em recurso de revista. Então, o que sobe para análise no tribunal, primeiro é o agravo de instrumento em recurso de revista. Lógico que vem tudo junto. Se passar o agravo de instrumento, o recurso de revista vai ser julgado. Mas o relator, ele vai olhar o agravo de instrumento e não o recurso de revista. E o que acontece? Se ele nega seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por reconhecer a ausência da transcendência da matéria, que é um pressuposto recursal específico do recurso de revista, e só quem vê isso é o TST. A presidência do regional não olha a transcendência da matéria, somente o TST. Se o relator, ministro do TST, ele nega seguimento por falta de transcendência da matéria, não cabe agravo interno. Essa decisão ela é irrecorrível. Acabou o processo. Então eu coloquei essa parte final porque eu pontuo que na decisão monocrática houve uma negativa de seguimento ao agravo de instrumento, mas não foi por conta de falta de transcendência da matéria. Aí eu cito essa parte da decisão, que é modelar também. Quando você pega as decisões monocráticas em agravo de instrumento, que nega seguimento por falta de pressuposto de admissibilidade, é falado, esse texto aqui é repetido. Cumpre destacar que é teor do preceito contido no artigo 86A, ainda que numa análise preliminar seja reconhecida a transcendência da causa. Então não houve uma negativa de seguimento por falta de transcendência da causa. E quando você fizer o download desse esqueleto aqui, e for fazer a sua peça, pegar a sua decisão monocrática, muitas vezes você nem vai precisar mudar isso aqui, você vai deixar o que está aqui, porque esse texto ele se repete lá nas decisões monocráticas. Enfim, olha então se é o seu caso, porque se houve uma negativa de seguimento ao agravo de instrumento por falta de transcendência da matéria, não cabe ao agravo interno, você não pode fazer mais recurso. O 266 do regimento interno do DST fala do processamento desse agravo interno que vai acontecer com ele. Então, primeiro, vai para o relator, tem que ser respeitado o contraditório, então a parte contrária é intimada para se manifestar em 8 dias. Daí o relator ele pode reconsiderar essa decisão e, caso assim não o faça, mantenha a sua decisão monocrática, determinar a inclusão em pauta visando a apreciação do colegiado. Aí deve-se respeitar o quê? O princípio da colegialidade, porque os recursos eles não são feitos para serem julgados por um magistrado mais experiente, de cabelo branco, como em geral no popular é pensado. Olha, vamos recorrer, o recurso é para ser julgado por magistrado mais experiente. Não é isso. Os recursos no processo brasileiro que é qualquer processo, eles têm por fim a revisão da decisão por um colegiado, onde seja possível o debate de ideias, o debate de razões, porque eu acho isso, porque aquilo. Então essa é a razão do recurso. Por isso que nós temos o princípio da colegialidade. Dessa forma, as decisões monocráticas, elas existem, têm a sua previsão na legislação processual, só que tem que ter muito cuidado, principalmente o legislador, principalmente os tribunais, na elaboração do regimento interno, porque o princípio da colegialidade ele não pode ser menoscabado. Inclusive, no STF recentemente, teve uma decisão, foi noticiada na TV, e o ministro Marco Aurélio ele pontuou que tem certos casos que somente deve ser decidido pelo colegiado, ou seja, fazendo uma referência ao princípio da colegialidade, que é o objetivo das decisões em grau de recurso, e também naquelas ações de competência originária dos tribunais, porque se é de competência originária, segue a mesma ideia dos recursos, objetiva-se a decisão colegiada e não monocrática em primeira mão. Então, seguindo em frente, você já entendeu aqui essa parte do procedimento, e eu ainda ressalto novamente nesse modelo que a decisão monocrática não se enquadra nessa hipótese do 896A, parágrafo 5º, eis que fora considerada presente em tese a transcendência da matéria. Fora considerada presente. Por quê?
Como eu disse, se a decisão monocrática em agravo de instrumento em recurso de revista negar seguimento a esse recurso por não reconhecer a transcendência da matéria, está aqui nesse dispositivo, 896A, parágrafo 5º da CLT. Não pode haver recurso, é irrecorrível, essa decisão é irrecorrível. Então você fica atento a esse detalhe, atento e atenta aí, você advogada também, a esse detalhe. Aí vamos agora falar da fundamentação per relazione. Então, ó, a decisão monocrática recorrida utiliza-se da admitida técnica de fundamentação per relazione e nega seguimento ao agravo do instrumento em recurso de revista pelos próprios fundamentos exarados na origem regional. Isso é comum. Você pega a decisão monocrática e as fundamentações elas se repetem também utilizando essa técnica per relazione. Então também tem um modelo aqui para que você faça um agravo interno também em sede dessas decisões que são repetidas. Então aqui tem uma fundamentação, você vai ler, pode utilizá-la aí, está disponibilizado para download gratuito, pode usar esse modelo à vontade e você só adapta aí a sua causa, né? Mas como a decisão é per relazione, como a fundamentação dessa decisão monocrática é per relazione, ou seja, negou seguimento, e qual é o fundamento? Qual a razão, ministro, da sua decisão? Ah, é aquela lá mesma lá que você viu lá na presidência. É aquela lá da presidência, olha lá. É isso que está dizendo. Então, qual é a minha fundamentação aqui nesse modelo que você vai baixar aí no seu computador? Olha só. Considerando que a redação monocrática negou o seguimento ao agravo do instrumento em recurso de revista, utilizando-se da técnica de fundamentação per relazione como razões de decidir, forçoso reconhecer que as razões do presente agravo interno não devem ser outras senão aquelas veiculadas no agravo do instrumento, ora julgado, monocraticamente. Em correlata razões recursais per relazione. Então eu também estou fazendo uma razão recursal per relazione. Portanto, inaplicável o teor da súmula 4221 no TST a espécie. É muito importante você pontuar aqui, você mostra conhecimentos e sabe do que se trata. Vamos lá olhar a súmula. Aqui, ó. Súmula 422 do TST. Olha o item 1. Ó. Não se conhece de recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferida. Ora, se o relator faz uso de fundamentação per relazione, como que você ataca de forma específica essa fundamentação? Aí eu falo sobre isso aqui, nesse parágrafo, e indico a súmula para mostrar que estamos cientes do que está acontecendo para que o seu recurso seja conhecido, senão haverá uma contradição. Então, considerando que a decisão monocrática negou o seguimento ao agravo do instrumento em recurso de revista, utilizando-se da técnica de fundamentação per relazione como razões de decidir, forçoso reconhecer que as razões do presente agravo interno não devem ser outras, senão aquelas veiculadas no agravo do instrumento, ora julgado monocraticamente. Em correlata razões recursais per relazione, portanto inaplicável o teor da súmula 4221, deixa escolhendo TST a espécie. Aí você transcreve aqui as razões do agravo do instrumento. Eu coloquei essa formatação, que é o que eu utilizo, é minha estética, meu estilo de fazer a peça. Então, margem esquerda 4, espaçamento simples, diminuir fonte em um ponto. Então, se você está lá 12 na sua fonte do texto, bota 11. Se está 14, que eu uso 14. Aí eu boto 13. E o texto justificado. Isso aqui é um padrão de trabalho acadêmico, eu gosto de usar nas minhas peças. E no final eu termino com esse desfecho aqui, modelar, exposit, nos termos do 266, que fala do procedimento do agravo interno, eu peço então para que seja reconsiderada a decisão ou colocado em pauta esse recurso para homenagem ao princípio da colegialidade. Então é isso, aí você vem aqui com a data, esse textinho aqui também eu coloco, é um estilo meu, eu não uso aquilo para deferimento, eu uso isso aqui, nome do advogado, OAB, assinatura digital. Então isso é uma dica, é um modelo, é um esqueleto, você usa se quiser, também pode melhorar, mudar, mas é para te facilitar. Você pode fazer o download, é só abrir aí a descrição do vídeo e estará lá o link. Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Vimos a peça nesse primeiro momento, esse primeiro vídeo. No próximo vídeo, nós vamos dar entrada nessa petição. Vamos lá no site do TST, vamos fazer o registro, o cadastro do advogado,
com token e vamos dar entrada nessa petição. Agora será um vídeo então específico aí para o PJE. Ok? Até lá, um abraço.